Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa primeira aula sobre música sacra, música católica. Espero que vocês gostem, aproveitem esse conteúdo que está sendo feito com muito carinho. Serão disponibilizadas 6 aulas aí para vocês poderem fazer, acompanhar e aprender um pouco mais sobre a nossa música sacra e a nossa música católica. Tudo bem? Primeiramente, para começarmos essa aula e essa série, que praticamente é um mini curso, nós vamos invocar o Espírito Santo para que ele possa nos auxiliar ao longo dessas aulas e que ele possa com certeza dar o discernimento correto para que a gente possa entender todo o conteúdo que aqui será passado. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá. Dando início, quero me apresentar. Meu nome é Rafael Souza, sou músico, sou professor de música também e diretor de uma escola de música chamada Instituto Black Soul. Venho aqui, claro, agradecer a todos vocês que se inscreveram para ter essas aulas. Faz parte de um processo na qual eu estou desenvolvendo para a minha faculdade de teologia. Então essas aulas não são somente aulas, mas são sim um trabalho que eu estou desenvolvendo relacionado a essa parte musical, mas que também vai me ajudar na minha faculdade de teologia. E para começar essa aula, o nosso primeiro assunto, ele vai ser sobre o que é a música sacra. A gente tem uma grande possibilidade hoje de encontrar milhares de documentos da nossa Igreja Católica na internet, no site do Vaticano e dentro de alguns livros. Até então era muito difícil a gente encontrar porque eram poucas as cópias, Mas com o avanço, a modernidade veio vindo aí esse leque de recursos que nós temos hoje, e-mails, sites, YouTube, dentre várias outras coisas. Claro, igual vocês que estão vendo essa aula hoje pela internet e conseguem acompanhar da vossa casa. Então ficou um pouco mais fácil da gente obter esses documentos e da gente conseguir encontrar mais respostas para estarmos mais preparados. Eu acho que isso é uma questão muito importante, O padre estuda lá 6, 7 anos para se formar, faz teologia, psicologia, filosofia, dentre outros cursos que são feitos lá também para poder celebrar uma missa dignamente. Eu acredito que o ministério de música mesmo, católico, ele precisa se preparar melhor. E eu vi que os conteúdos que o pessoal preparava eram conteúdos muito rasos, então a gente entrou de cabeça para preparar essa aula para vocês. E voltando ao nosso foco sobre o que é música sacra, católica, nós temos, primeiramente, que pensar o seguinte: o que nós entendemos como música sacra e o que a igreja entende como música sacra. Não sei se você já parou para pensar, mas tem muita gente que tem um ponto de vista diferente do ponto de vista da igreja. E nós, como católicos, temos que andar junto com a igreja, respeitando aquilo que a igreja diz. Então, dentro de um documento chamado Música Sacra, que é um documento de 1967, eu tenho aqui nas minhas mãos, eu tenho inclusive uma cópia dele aqui, se acaso você quiser. Você pode procurar esse documento, você consegue baixar ele pela internet, mas depois a gente vai dar um jeito também de deixar um link para você conseguir baixar esse documento aí. Dentro desse documento nós temos uma resposta bem detalhada do que a igreja diz sobre música sacra. Tá? Eu vou ler para vocês para depois a gente conseguir argumentar juntos aqui sobre esse entendimento e o que ele gera para nós em termos de abertura do leque nosso de conhecimento e da parte espiritual também. Espera-se que, parágrafo 4, espera-se que pastores de almas, músicos e fiéis aceitem com prazer essas normas e as ponham em prática, unindo seus esforços para alcançar o verdadeiro objetivo da música sacra, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então aqui a gente já resume. O que é música sacra? É a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então quando a gente entra nessa parte de música sacra, dessa música que é mais tradicional,
Claro que depois a gente vai falar sobre a questão dos instrumentos que pode ter e tudo mais. Isso aí a gente vai ver ao longo das aulas. Mas a música sacra mesmo, o foco dela é fazer com que os fiéis se elevem a um período mais forte de oração, interiorizar essa oração e através dessa oração chegar a uma proximidade muito maior de Deus. Todo mundo sabe dos efeitos da música. A música com certeza ela abre portas para nós, né? Tanto na parte física quanto na parte psicológica também. A música mexe muito com nós num todo, né? E usando essa ferramenta musical, a igreja define que a música tem que ser usada para a glória de Deus e santificação dos fiéis, através de oração. A música tem que ser um período mais forte que nós temos hoje de oração. O fiel precisa escutar aquela música e se lembrar de Deus. Ele precisa escutar aquela música e querer viver um período de santidade. Ele precisa escutar aquela música e querer entrar num período de conversão. Ele escutar aquela música e entender ainda mais sobre a liturgia. Né? Lembrando que a gente está falando de música sacra e depois a gente vai falar também sobre música religiosa. Tá? Então, falando nesse período de música sacra, a gente fala assim, mais da música que é voltada para a liturgia. E aí eu digo para você o seguinte, né? Nem sempre a gente chega na missa e encontra músicas compatíveis com a liturgia do dia. Seja ela a de entrada ou a de saída, ou pós-comunhão, né? Tem algumas paróquias que já fazem isso. Pós a comunhão a gente toca uma música que é uma música de reflexão, uma ação de graças, que tem lá um sentido com o Evangelho. Né? Não são todas as paróquias que fazem, mas através dessas aulas eu quero fazer com que você aflore esse sentimento, essa vontade de vivenciar a música sacra de uma forma diferente. E com ela, claro, aumentar ainda mais a sua fé. Fazer com que as pessoas, quando elas escutarem a música saindo de vocês, que são músicos, né? E se não tiverem músicos aqui vendo essa aula e forem apenas leigos, que através da música que seja cantada e chega até vocês, leigos, que vocês possam ainda mais aumentar a sua fé. E agora nós vamos ver também sobre o Catecismo da Igreja Católica, o que ele nos fala sobre a música. E agora, para você que é músico e não tem, eu aconselho você comprar um Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos usar muito ele, né, ao longo das nossas preparações para essa parte de Ministério de Música Católica. Lembrando que a gente está envolvido no Ministério de Liturgia, né, então a gente também vai usar a introdução do Missal Romano, que nós vamos ver em outras aulas. Mas use o Catecismo da Igreja Católica para que você entenda o seguinte: não basta achar, tem que saber corretamente aquilo que a Igreja fala sobre os assuntos que nós vamos abordar aqui nessas aulas, tá bom? Então nós vamos falar aqui no parágrafo 2639, página 678, tá bom? A oração de louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Cantada-o pelo que Ele mesmo é, lhe dá glória por aquilo que Ele é, mais do que por aquilo que Ele faz. Olha que interessante. Então, a gente viu no documento, que é Música Sacra, de 1977, agora a gente está com o Catecismo da Igreja Católica, que inclusive foi desenvolvido pelo Papa Bento XVI, que para mim é o maior teólogo vivo hoje, né? Não só, eu acredito que até se você não conhece a história de Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, procure saber, porque Papa Bento XVI foi quem elaborou, junto com outros bispos, isso aqui, ó, ele que encabeçou a mandato do Papa João Paulo II. Então ele fez todo esse trabalho do Catecismo da Igreja Católica, então está muito bem descrito aqui dentro, sobre conceitos e normas da Igreja. É claro que tem o Código do Direito Canônico, que também a gente vai ver ao longo das aulas, mas o Catecismo da Igreja Católica está bem resumido, tudo aquilo que a Igreja nos pede e nos ensina, tá bom? Então, voltando lá, o louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Então, nós falamos lá que dar glória a Deus faz parte da música sacra, e fazer a santificação dos fiéis. E aqui o Catecismo da Igreja Católica apenas faz o quê? Complementa tudo aquilo que a gente viu no documento passado. Então, quando nós vamos na igreja e o Ministério de Música está cantando, né, e fazendo, claro, parte da liturgia, o ideal é que o cantor tenha uma preparação para fazer aquilo, mas que ele não seja o objeto do assunto. O ideal do assunto é sempre Deus. O ideal não. O que precisa ser lembrado é Deus e a santificação dos fiéis. Então o cantor não pode ser mais do que a própria liturgia.
O cantor não pode, a banda, o ministério não pode aparecer mais do que a própria liturgia. A liturgia ela é formada na parte do canto de uma forma com que a informação seja muito clara para que o fiel receba ela de uma forma diferente. Claro, a gente vai falar sobre isso, a forma com que a música trabalha no ser humano, mas que ela receba essa informação e faça com que ela sinta o quê? O mais próximo de Deus naquele momento. Né? E aqui, quando o Catecismo da Igreja Católica fala assim, cantar pelo que ele mesmo é, ou seja, da glória daquilo que Deus é através da música, e não a técnica que o cantor tem, não a técnica que o baterista, que o guitarrista, que enfim, o ministério tem. O foco da liturgia é sempre Cristo e sempre será. Né? Lembrando que muita gente até me pergunta assim, Rafael, pensa o seguinte, pode tocar sanfona na missa, pode tocar viola na missa, pode dançar na missa. Nós vamos ter uma aula falando sobre isso, ok? Mas eu vou dar um breve resumo para você. Quando a música tira o foco do fiel da oração, que ela faz ele pensar mais nas coisas externas do que nas coisas internas, ou seja, o Cristo que está dentro dele acabou de comungar, por exemplo, ele vai tocar uma música que faça ele dançar, ele vai tocar uma música que faz o corpo dele reagir de uma forma diferente, que não faça o corpo dele sentir vontade daquela oração, sentir a interiorização de Deus, é não recomendado. Lembre sempre disso. Então não adianta o ministério tocar super bem, fazer um rock and roll, fazer isso, fazer aquilo e dispersar os fiéis. É interessante que o ministério tenha esse tino aí com a assembleia para ver se a assembleia está entendendo a informação que o ministério está passando, que é de oração e não própria do ministério, não para o ego, e sim para a santificação. Tá bom? Vamos lá, só retomando. O primeiro documento que a gente usou é o Música Sacra, de 1967, e depois nós usamos o Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler apenas mais um trecho aqui do parágrafo 2639, ok? Para vocês darem uma olhada. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é a sua fonte e seu término. Existe um só Deus, o Pai, do qual vêm todos os seres e para o qual nós existimos. Aqui, claro que depois você pode continuar o parágrafo inteiro para você poder estudar, mas aqui eu encerro, né, essa nossa primeira introdução de aula de música católica com essa frase aqui, ó. Formas de oração que eleva aquele que é a sua fonte e seu término, ou seja, a nossa música ela começa por Deus e termina para Deus, não para nós, não para o nosso ego, não para elevar o nosso nome, e sim o nome de Deus. Tá bom? Essa é uma breve introdução das nossas 6 aulas. Nós vamos abordar dentro dessas aulas aqui também sobre a teologia com a música. Nós vamos falar sobre a parte litúrgica, né? A estrutura da parte litúrgica da missa. Nós vamos falar também sobre o que pode, o que não pode haver dentro da missa em termos de instrumento. E nós vamos falar também das músicas religiosas, que são as músicas que tocam nos retiros, nos acampamentos, as músicas que tocam nos grupos de orações, né? Nós vamos fazer um discernimento legal das músicas da missa para as outras músicas que a gente pode tocar em outros lugares. Não que a gente não vai tocar, mas pode ser tocada em outros lugares. Ok? Muito obrigado para você que assistiu a nossa aula. Peço encarecidamente, pode comentar aí no vídeo. Se inscreva no meu canal também para que você tenha acesso aos outros vídeos que eu vou postar. Em breve vai ter muita coisa de música também relacionada à parte de harmonia, melodia, arranjo. E assim, espero encontrar vocês na próxima aula de música católica também, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.